Tiagão, eu não sei se eu vou conseguir agora canalizar os nossos bondosos amigos espirituais, mas pelo que eu estou captando agora, me perdoe qualquer falha de filtragem. Amigos, isso é ao vivo. Isso é ao vivo, então pode acontecer falha de filtragem mediúnica, isso é normal, isso existe. Mas pelo que eu capto dos nossos amigos espirituais, é um fenômeno subjetivo e, por exemplo, quando se fala de acerto, geralmente é de 75%, que é considerado excelente. E os nossos amigos espirituais aqui preferem falar sobre assuntos de prece, de estados de espírito, de definições importantes psicológicas e espirituais e sobre o que a pessoa não falou com ninguém. Por exemplo, nem com Maisinha, a esposa dele. Provavelmente eles vão falar, a não ser que você diga, Tiagão, mas isso eu falei com Maísa. Para dizer, não, eu sei que Maísa não falou nada comigo sobre você e sobre o que eles desejarão falar. Eles escolhem, mas isso aí eu não sei, não fui falado, não fui informado, eles vão contornando os assuntos. E os mais importantes, até os que eu conheço de Tiagão, eles normalmente contornam. Pelo que eu capto agora, Tiagão, eles dizem que você percebeu, no meio do turbilhão da UTI, primeiramente, em até mais ou menos 2 semanas, você estava percebendo que o turbilhão intensificava as suas intuições, e você estava percebendo isso até pronto. Isso você falou para mim? Nossa, eu percebo a atuação dos espíritos. Você não falou uma coisa para mim sobre você perceber essa atuação dos espíritos, das mínimas coisas, a influência espiritual? Você chegou a falar comigo sobre isso, não foi? Isso eu me recordo. Pronto. Essa é a informação que eu tenho. Mas agora eu vou falar outra coisa que é contrária ao que você me disse. Nessa semana, essa última semana, você percebeu acontecer exatamente o contrário. O turbilhão que parecia ajudá-lo no estado devocional de se conectar aos bons espíritos, nessa semana em particular você se sentiu o contrário. Parecia que você estava entregue às suas próprias informações médicas. Parecia que você estava mais vulnerável às emoções e à angústia reinante no ambiente de UTIs. Eu estou desviando o olhar para não influenciar agora, Tiagão, depois eu pergunto a você. Parecia que você se sentia muito mais assustado ao seguir os protocolos, porque esses protocolos, vocês sabem, são muito subjetivos. O médico tem que avaliar se é hora de aplicar isso ou não. Essa dose medicamentosa tem que aumentar ou não, para esse paciente com esse estado clínico ou não, com essa faixa etária ou não. É muito complexo. Então, dessa vez, nessa semana, os mesmos protocolos que você estava utilizando e com relativa segurança, sentindo um fluxo intuicional, mesmo percebendo o turbilhão, você estava em paz, por sentir se estou fazendo o que eu posso e percebo a influência dos espíritos. Nessa semana parecia que era o contrário. Não percebia e estava sendo a base da razão. Tem que usar a lógica, tem que usar o bom senso e a responsabilidade e tentar, dentro do possível, seguir os protocolos e seguir o que é considerado o método farmacológico ou de utilização da instrumentação de aparelhagem das UTIs e de administração dos quadros, conforme a razão e o conhecimento médico lhe oferecem. E você tinha mais dificuldade também nesse período de avaliar o quanto colegas estavam agindo corretamente ou não. Em vários momentos vinha essa dúvida. Nossa, estava tão claro até a semana passada. O que houve? O que aconteceu? Tiagão, teve isso mesmo essa semana, filho? Teve sim, Mamin, e foi exatamente essa semana, e assim, ficou muito claro na minha mente porque era um padrão que eu não estava tendo. É como se nessa semana eu tivesse perdido, digamos assim, um feedback, né? E tive essa semana, vários dias, uma ansiedade que até eu ficava me perguntando o que aconteceu. E durante os plantões na terapia intensiva, eu me apoiava mesmo somente no conhecimento médico. Eu estava meio que sem perceber esse apoio e assistência que a gente sabe que recebe deles. Né? Foi exatamente isso e foi nessa semana. E ficou muito claro na minha mente porque não era um padrão que eu estava tendo. Eu estava tendo semanas confortadoras, digamos assim, na medida do possível. E nessa semana, foi todos os dias que eu fui trabalhar e eu questionando, mas o que é? Será que é algum outro motivo? Foi sim. Muito obrigado. Tiagão, interessante. Agora, falando para vocês, minha partilha pessoal. No início da semana, eu fui impelido a falar com o Tiagão.
E aí ele me contou de perceber a assistência dos espíritos lá no início da semana. E aí então, no meio da fala, eu disse: oi, Tiagão, estão pedindo para chamar você para interagir comigo no final da semana. Tá certo, tá bom. Então, toda a informação que o Tiago me disse lá foi que, nossa, tá tudo muito difícil, Mami, como você sabe, o apelido doméstico, né, íntimo. Tá tudo difícil, Benjamin, como você sabe, mas, nossa, a gente vê a atuação dos espíritos por toda parte, foi isso que ele falou comigo. Eu acho interessante eles escolherem, vejam, um assunto muito sério, que é a conexão da pessoa com a espiritualidade. Então eles virem falar exatamente o que contraria a minha memória. Tiagão falou comigo o inverso. E eles comentam que, em seguida, durante essa semana, aconteceu o contrário. Mas eles pedem para dizer, Tiagão, que esse colapso da sensação, das intuições, da clareza das intuições, aconteceu apenas por um estado de exaustão. Falamos há pouco que a exaustão tanto pode abrir as percepções mediúnicas, mas a exaustão pode também fechar as percepções intuitivas, quero dizer, daquele sentido de fluxo, de enxergar as sincronicidades, não é? Como você estava dizendo, que estava percebendo. A exaustão pode levar a isso, como a exaustão pode levar a pessoa a fechar. E foi o caso essa semana, que foi o contrário do que você me disse. O que eu esperaria que, já que ele está dizendo, vai continuar, né? E como eu falei, a notícia que eu tive, mas a esposa dele disse que ficou, disse Adelano, ele está super feliz, que conversaram, pôde desabafar um pouquinho, mas dizendo isso, tudo tão triste, mas tudo bem conduzido. E aí, no entanto, eles falam que tudo que me levava a crer, por dedução até, de que ele tinha ficado feliz, que iria participar, etc. Então tudo melhorou, não é? Não, essa parte estão dizendo exatamente o contrário do que ele me disse e do que eu poderia deduzir que estaria acontecendo. Isso é só um sinal para dizer a vocês, amigos e amigas, de que eles existem realmente, estão nos vendo realmente. Eu poderia até filtrar errado agora, pode acontecer, inclusive que eu estou ao vivo, há pessoas assistindo, eles têm poder para barrar parcialmente, por isso eu posso canalizar. Mas, e aí eles falam outra coisa que aconteceu nesse período, que você percebeu, veja, vai contrariar, eles vão falar de uma forma que contraria a minha dedução também. Porque eu diria que o inverso do que eu vou dizer agora, pelo que você acabou de confirmar. Mas eles dizem que nesse mesmo período em que você estava se sentindo perdendo as intuições, ou seja, a sensibilidade pela exaustão diminuindo, mas eles pedem para confirmar, diminuir a percepção da condução não implica dizer que não estivesse sendo conduzido. Você lá, pelo seu saber tecnocientífico na área médica e farmacológica, estava sendo conduzido, apenas não estava sentindo a condução, só isso. Mas estava tudo bem, eles querem tranquilizar você. Nesse mesmo período, porque sensibilidade geralmente embota tudo ao mesmo tempo. Ou o contrário, abre tudo ao mesmo tempo. Eles estão me dizendo que apesar de você sentir um embotamento, uma retração da sensibilidade intuitiva, você se sentiu afetivamente aberto. Então, mais carinhoso com Maisinha, sua esposa, minha irmã do coração, mais afetuoso com suas mães. Tiagão foi criado por uma tia materna e a mãe biológica dele. Então, as duas, um universo de muito amor materno, né? Então, mais carinhoso e afetuoso, até quando se lembrava delas. Mais afetuoso, mais sensível, isso eu acho completamente contradedutivo, Tiagão, porque esses fenômenos costumam ser paralelos, podem desemparelhar, mas normalmente são paralelos. Sensibilidade é uma coisa só. E você se sentiu mais afetuoso, mais carinhoso, mais sensível com elas e até com seus pacientes, mais condoído com a dor dos seus pacientes, preocupado com os casos, tendo mais empatia, o que não pode ter tanto na UTI, não é? Precisa se distanciar um pouco, mas sofrendo mais piedade do que o normal. Aconteceu tudo isso, Tiagão, justamente nessa semana? Aconteceu, Mamin. Com Maisinha, conversas que a gente teve, que foram mais afetuosas, particularmente essa semana, e com relação à UTI foram passagens de plantões, ligações em vídeo que eu fiz para alguns pacientes que me tocaram bastante, entendeu? A gente sempre faz a passagem, mas nessa semana em especial teve esse fator. Esse impacto maior, né, Tiagão? E aí, por Exato, fim, exato.
eles comentam que, apesar disso, suas preces estavam no mesmo padrão, você pedia socorro, você não esquecia de pedir socorro. Embora aqui ou ali com dificuldade de concentração, você estava conseguindo fazer suas preces no seu normal, dentro desse novo normal, né, Tiagão, no meio turbilhão. E esse outro ponto contradedutivo, porque quando a pessoa está com a sensibilidade intuitiva embotada, duas consequências rápidas que acontecem é a sensibilidade afetiva diminuir e a concentração para preces também. E não foi o caso. Parecia que estava normal em relação às preces, a pedir socorro, parecia até estar um pouquinho melhor, né? E isso ficou bem essa semana, estava estável. É isso mesmo, Tiagão? Exatamente, para mim. E me chamou também a atenção. Que eu consegui manter essa disciplina, apesar de estar me sentindo mais desconectado. Desconectado. Digamos assim. Só sentindo. Isso. Só sentindo. Só Mas estava, só sentindo. é o que eles pedem para afirmar para você, só estava sentindo a desconexão, ou eles pedem para dizer, não sentindo a conexão. Em vez de estar se sentindo desconectado, o que eles pedem para dizer assim, você não estava sentindo que estava, apenas estava sem você sentir. E que Deus lhe dê muita força, e digo aqui para todos os profissionais de saúde, junto com o Tiago Caruca, todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, assistentes de enfermagem, pessoas que estão trabalhando na limpeza dos hospitais, e todos os profissionais da área de atividades essenciais, na agricultura, na indústria, no transporte público, meu Deus, tantas áreas, me desculpem, os militares, tantos militares aí sendo infeccionados. Então, para todas e todos vocês, coragem, força, estamos no campo de batalha, vamos sair fortalecidos. Tiagão, muito obrigado por sua participação, seja muito feliz, esteja em paz, muita saudade de você e de Maisinha. Muito obrigado, Mamin, Benjamin, pela oportunidade de estar aqui. Muito grato pela mensagem confortadora, pela aprendizagem, pelos diversos aprendizados na palestra e nesses anos que eu estou aqui no Salto Quântico, e principalmente pelos vários despertares que você nos proporciona ao longo dos anos, ao longo dos dias. Minha gratidão, saudade também. Obrigado, Tiagão, muito obrigado. Fique com Deus, filho. Assim seja. Eu queria lembrar a todas e todos vocês, isso aqui é um docinho, nada, é só uma provocação. Os fenômenos de evidenciação do mundo espiritual são muito mais espetaculares do que isso aqui. Para quem tem percepção, dá para ver que eu não tinha como saber o que foi apresentado aqui. E que o que eles falaram são leituras de, necessariamente para quem conhece o assunto, seres de faixas do bem mais altas, que acessam o coração das pessoas e ao mesmo tempo trazem esclarecimentos judiciosos. É um indiciozinho, uma provocação à pesquisa, ao estudo. E que todas e todos vocês, Tiago Caruca, médico que trabalha no campo do intensivismo, foi agora um representante de todas e todos vocês.